animado, animado, acho que é uma prova de resistência, concorda? Acho que é uma prova de resistência. Você está resistindo aí nesse mundo, que é um mundo que parece que preza e que prega a coisa da tragédia, a coisa da chateação, a mídia que o tempo todo está vendendo o discurso do medo, o discurso de você estar sempre, né, preocupado, preocupada com alguma coisa. Você tem a coragem de responder que você está animado e você ainda está animada para aprender. Caramba! Isso é uma grande prova aí de que você é uma pessoa muito corajosa, corajosa também. Pessoal, eu estou com a minha tela compartilhada. Quem está com a câmera aberta, Vinícius, Jéssica, Aimee, Josi, podem fazer um sinalzinho de polegar? Vocês estão vendo a tela compartilhada? Sim? Boa? Beleza. Então eu vou começar a nossa conversa. Eu sou Edu Valadares. Eu sempre, quando começo minhas conversas, eu disponibilizo minhas redes sociais para vocês conhecerem um pouco mais também do meu trabalho. Quem ainda não conhecia, quem ainda não me conhece, eu vou deixar agora no início, vou deixar no final. Eu estou muito forte presente ali no LinkedIn, que é uma rede que eu considero muito importante para estarmos. Não é só uma rede que fala de currículo, de vaga de emprego, de trabalho. É uma rede que tem trocado muito conteúdo. Eu acho muito legal a gente estar presente por lá. Quem quiser me acompanhar, acompanhar meu trabalho por lá, eu sou Edu Valadares com dois L's. E no Instagram, eu tenho um conteúdo também mais dinâmico. Lá eu coloco bastante coisa do meu dia a dia, sempre prezando e trocando sobre essa pauta da aprendizagem. Meu trabalho principal é essa pauta da aprendizagem. Então, quem quiser se sentir à vontade, me acompanha aí, @EduVLD. Para começar a nossa conversa, eu trouxe aqui já um slide que está escrito assim: mudança, mudança. Eu gosto muito dessa palavra, mudança. E acho que eu estou lendo de uma forma proposital para até gerar essa sonoridade, né? Mudança, dançar, mudança. Essa dança. Eu fui aprendendo isso ao longo da minha caminhada profissional a fazer mudança, porque eu sempre me considerei uma pessoa inquieta. Inquieta do ponto de vista questionamento, de nunca estar totalmente satisfeito com aquilo que anda acontecendo. Então, eu sempre busquei, na minha trajetória profissional, mudança. Como é que a minha trajetória profissional começou? Eu comecei sendo professor de escola, dei aula em escola privada, eu sou daqui do Rio de Janeiro. Comecei novinho dando aula, já tinha ali meus 19 para 20 anos. Por uns bons anos, 16 anos, eu fui professor escolar, de escola presencial. Depois eu fiz a minha primeira mudança profissional em 2014. Eu migrei para atuar na esfera virtual, digital. Eu fui trabalhar dentro de estúdio. Fui trabalhar numa plataforma de educação que depois se tornou nacionalmente bem famosa e conhecida, chamada Descomplica. Lá eu tive inúmeras experiências profissionais. Eu também virei gestor de pessoas. Então pude liderar grupos de jovens universitários, universitárias, e foi uma experiência muito boa de contratar, gerenciar pessoas, falar bastante desse lado de desenvolvimento pessoal. Até que minha carreira, pessoal, ela começou a migrar bastante para um outro cenário. Ali para 2016, eu estou indo para 10 anos, eu comecei a entrar muito nesse cenário de eventos, palestras. Em 2016, eu tive a oportunidade de me apresentar no evento TEDx e fiz a minha primeira palestra assim para grande público. E ali eu comecei a perceber uma chavinha que estava mudando na minha carreira. No ano seguinte, 2017, eu tive uma certa ousadia e coragem na minha carreira. Estava ali com os meus 40 anos em 2017. Eu fui palestrar nos Estados Unidos. Eu participei de um dos maiores eventos que existem de educação, chamado South by Southwest Education. E foi bem bacana, assim, uma experiência profissional que eu tive de me arriscar por aquilo que eu não tinha total confiança e coragem, mas eu fui lá, coloquei minha cara a tapa, me preparei, obviamente, para isso, para aprender também num lado diferencial. A partir dali eu vi que minha carreira começou a mudar. 2 anos depois eu tive a oportunidade de voltar para esse evento palestrando mais uma vez. Então eu tenho no meu currículo 5 palestras internacionais, 2 delas foram neste evento SXSW. Quem não conhece esse evento é um evento muito de inovação, de tecnologia. Então eu tenho muito orgulho na minha carreira de ter me arriscado e ter construído uma carreira muito pautada também nesse campo da ousadia. Depois eu comecei a perceber então que a minha trajetória, que começou muito no universo escolar, ela podia ser ampliada para um universo mais corporativo. Eu hoje tenho uma empresa que é um laboratório de criação de projetos de aprendizagem, que eu faço palestras, treinamentos de equipes dentro de empresas,
Também trabalho muito com instituições de ensino, trabalho em grandes empresas fazendo... Ah, parou de compartilhar? Obrigado por avisar, Jéssica. Obrigadão. Pode acontecer isso de vez em quando, pode ser porque eu estou com alguns slides aqui, aí de vez em quando pode parar de compartilhar. Se vocês puderem me avisando no chat, eu vou ficar mais atento. Obrigado por me avisar. Então, estava mostrando que eu atuo também fazendo workshops, palestras em grandes corporações, em empresas, faço facilitações, treinamentos. Eu acabei, então, a palavra mudança, né, que eu apresentei, ela entra muito na minha vida nesse sentido, sabe? Eu fui arriscando novos cenários, buscando novos ambientes. E com isso, pessoal, eu desenvolvi um conceito na minha carreira chamado aprendabilidade. A gente vai falar disso aqui hoje, tá? Que é essa habilidade de aprender com a vulnerabilidade. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Alguém já tinha ouvido falar desse conceito? Alguém imagina do que trata isso? Habilidade de aprender com a vulnerabilidade? Pois é, eu construí isso a partir da minha experiência de sala de aula, mundo escolar, mas depois de me tornando gestor de pessoas e depois também entrando nesse universo de treinamento em empresas. Comecei a desenvolver isso com a seguinte finalidade: ensinar as pessoas a olharem para a aprendizagem com outro foco. Talvez a gente carregue o olhar da aprendizagem muito lá do universo escolar, que aprender está ligado a estudar, sabe? Aprender é um troço meio mecânico, decorar, memorizar coisas para você fazer uma prova. Eu comecei então a criar esse conceito para levar uma nova visão do que significa aprender para dentro das empresas. Isso se tornou tão escalável que eu escrevi ano passado, em 2024, um livro chamado Criaway. Inclusive, ó, quem me olhar aqui na câmera, eu estou com ele em mãos. Estão vendo? Quem conseguir ficar até o final da nossa aula, do nosso encontro, vai ter uma surpresa. Eu não vou falar o que é agora. Surpresa é surpresa, por isso que o nome é surpresa. No final eu comunico o que vai ser essa surpresa. Esse livro existe no formato digital, existe no formato impresso. Eu estou aqui com o livro impresso nas minhas mãos. Eu lancei ele ano passado e esse ano eu lancei ele em formato impresso. Então, no final, eu conto do que se trata essa surpresa, do que se trata essa novidade. E aí eu estou lançando, eu estou levando esse meu trabalho para um monte de lugares e hoje eu trouxe aqui uma palhinha, uma rápida conversa para a gente falar um pouquinho sobre aprendabilidade. Só que eu não vou tratar esse nosso encontro hoje como uma palestra. Eu vou tratar isso mais como uma roda de conversa. Tudo bem? O que isso significa? Eu vou levantar aqui algumas provocações respeitosas, questionamentos, dúvidas, e vocês vão me acompanhando e me trazendo também o que vocês consideram importante para a gente trocar nessa pauta de hoje. O Instituto Gueto, a Escola da Ponte, me convidou para a gente hoje falar aqui muito sobre comunicação, sobre caminhos, sobre aprendizagem. Aí eu criei esse título, Aprendabilidade, que é o meu conceito, mas como que a gente cria novos futuros? E aqui, pessoal, futuros é um sinônimo de caminho. Futuros aí é um sinônimo de possibilidade. Futuros aqui é um sinônimo de novas visões. Tudo bem até aqui? A gente vai caminhar nessa nossa conversa em busca disso. Como que a gente cria novos futuros? Obrigado por quem sinalizou, parou de novo. Já estou voltando a compartilhar. Thaís, você que escreveu aqui no chat, adorei seu comentário, que você é gestora de aprendizagem na empresa onde você trabalha, que legal. Se você quiser trocar figurinhas depois, me manda uma mensagem pelas redes sociais, eu posso compartilhar contigo tópicos, conhecimentos, conceitos, vai ser legal pra caramba trocar um pouquinho também com a sua experiência e aprender contigo sobre o que você trabalha de aprendizagem. Pessoal, vou passar por isso aqui muito rápido, tá? Os combinados dessa nossa noite estejam muito abertos e abertas ao novo. Então, tudo que aparecer aqui que seja assim meio diferente, esteja aberto a receber, anota, para depois você questionar, para depois você pesquisar. Eu aqui não sou o dono da razão, a gente vai ter bastante interação nessa nossa troca. Eu tô com a minha garrafinha de água aqui, ó. Tá um calor danado, eu pelo menos estou com muito calor aqui no Rio de Janeiro, mas independente de estar calor ou não, bebam bastante água. Um acordo que eu sempre faço. Quando a gente fala assim de como criar novos futuros, o futuro não desqualifica esse nosso presente, tá bom? O que isso significa? A gente está em busca de novos caminhos, mas a gente não pode desqualificar, invalidar tudo que a gente já construiu, o que a gente é hoje, sacou?
Eu também convido para que a gente entre aqui numa conversa de menos ego e julgamento. Talvez a gente tenha a tendência, quando a gente começa a aprender algo novo, de começar a se questionar e se julgar. Como uma pessoa, eu penso errado, eu estou equivocada. Vamos construir um discurso de muito mais nós do que eu, do que você, mas sempre pensando numa visão mais coletiva. Vamos pensar em focar naquilo que está no nosso controle. E por último, eu queria dizer que estratégia e aprendizagem são coisas que andam sempre juntas. Sem aprendizado, não há resultado. Então, feito melhor ou diferente do que se faz hoje. Beleza? Obrigado, Thaís. Sem nenhum problema por você não estar conseguindo abrir a câmera. Obrigado por você justificar e por você explicar e pelo carinho. A gente já fez um check-in, que eu queria saber como é que vocês estavam chegando aqui. A gente já passou por essa etapa. Então eu começo a nossa conversa dessa noite com essa citação, pessoal. É impossível para uma pessoa aprender aquilo que ela tem certeza que já sabe. Vocês concordam com isso? Qualquer conversa de aprendizagem, eu convido para que você esteja aberto para isso. É impossível para uma pessoa aprender alguma coisa que ela diz que tem certeza que já sabe. E eu mesmo me coloco aqui nessa posição, saca? Mas Edu, você veio nos ensinar. Não, eu também vim aprender. E eu não tenho certeza de tudo que eu coloquei aqui hoje. Eu vim aqui jogar, literalmente jogar na roda, para ouvir com outras experiências. Quem sabe eu não saio daqui hoje aprendendo uma coisa nova, e eu estou aberto pra caramba para isso, que eu ainda não sei. Olha quantas pessoas estão aqui que podem trocar experiências comigo. Então toda roda pressupõe isso. Você está aberto, aberta a aprender algo novo. Eu trouxe um único item para a gente conversar nessa noite, que é para falar dos fundamentos da aprendabilidade e o sentido de aprender. E para a gente começar a falar efetivamente sobre a aprendabilidade, pessoal, eu trouxe um vídeo para a gente assistir que vai falar sobre diálogo. Mas antes de passar o vídeo, tem uma pergunta aparecendo na tela, vocês estão vendo? Posso pedir para você ler essa pergunta em calma, com calma, em silêncio para você, e você pensar nessa resposta? Você tem dialogado recentemente? Como é que isso tem sido para você? Sim, não, mais ou menos? Eu acho que aí pressupõe uma definição. O que é diálogo para você, né? O que é dialogar para você? Pensa nisso 10 segundos. O que é diálogo? O que é dialogar? E se você tem dialogado recentemente? Vamos começar a nossa primeira reflexão dessa noite a partir de um vídeo que eu trouxe. Mas antes, estou pedindo para você pensar um pouquinho na frente, antes de eu passar o vídeo. Pensou? Você teria aí um conceito de diálogo, de dialogar? Não precisa escrever, não precisa falar agora, mas só processar aí na sua mente. Porque olha o que eu vou fazer agora. Eu trouxe um vídeo da queridíssima Júlia, que era muito conhecida como Jojout. Jojout. Ficou mega conhecida, ela tinha até programa no GNT, lá para anos de 2017, 2018, ela ficou mega famosa. Depois ela deu uma sumidinha das redes sociais. Esse então é um vídeo dela bem antigo, mas muito, 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 muito bom. Eu acho. Não à toa que eu trouxe para cá. Posso dar o play? Posso pedir para vocês terem muita atenção na escuta, na análise desse vídeo? Mas eu vou passar esse vídeo com uma intenção. Eu vou dar o play, eu gostaria que você assistisse, e assim que acabar, eu gostaria que você fosse para o chat me responder. O que mais te impactou nesse vídeo? Fechou? Então vou dar o play. Vamos nessa. Tem que começar a entender que a nossa fala tem muito poder, pro bem ou pro mal. E a gente tem uma questãozinha que atrapalha isso tudo, que é o fato de que a gente não aprendeu a escutar. Realmente ouvir, escutar o que o outro tá falando. Quando alguém fala pra gente, você me machucou, a primeira coisa que a gente tenta fazer é se defender, se explicar, e falar, não foi isso. Mas dificilmente a gente ouve o que o outro tá falando e tenta entender por que aquilo machucou aquela pessoa. Tentar ver da onde que ela tá falando. Por isso que eu acho que tá difícil de conversar hoje em dia. Que a gente entra nas conversas para ganhar. Uma amiga uma vez falou isso, Mirella. Ela disse: a gente entra em conversa geralmente para ganhar. E eu tô começando a fazer esse exercício de entrar assim, vulnerável, de peito aberto, sem armas montadas já, sabe? Tem esse objetivo final de ganhar, entendeu? Eu tô disposta a ser convencida de que o outro vai me ensinar uma coisa. Por mais que eu discorde com... Acabei de ver, acabei de saber que parou de compartilhar, sem problemas.
A gente volta. Deve ser algum probleminha pelo peso dos slides na hora de carregar, sem problemas. Eu vou dar o play para começar o vídeo de novo, tá, pessoal? Acho que é melhor não pegar do meio. Vou pegar ali do início de novo. Vamos lá. Vou começar aqui. Vou dar o play de novo, então, para o vídeo da Jojo. Tem que começar a entender que a nossa fala tem muito poder, pro bem ou pro mal. E a gente tem uma questãozinha que atrapalha isso tudo, que é o fato de que a gente não aprendeu a escutar. Realmente ouvir, escutar o que o outro tá falando. Quando alguém fala pra gente, você me machucou, a primeira coisa que a gente tenta fazer é se defender, se explicar, e falar, não, não foi isso. Mas dificilmente a gente ouve o que o outro tá falando e tenta entender por que que aquilo machucou aquela pessoa. Tentar ver da onde que ela tá falando. Por isso que eu acho que tá difícil de conversar hoje em dia. Que a gente entra nas conversas pra ganhar. Uma amiga uma vez falou isso, Mirella. Ela disse: a gente entra em conversa geralmente pra ganhar. E eu tô começando a fazer esse exercício de entrar assim, vulnerável, de peito aberto, sem armas montadas já, sabe? Sem esse objetivo final de ganhar, entendeu? Eu tô disposta a ser convencida de que o outro vai me ensinar uma coisa, por mais que eu discorde completamente dele. Assim, pode ser que quando duas pessoas estão conversando, por mais que uma esteja aberta a ser convencida pelo outro, talvez o outro não consiga convencer ela, porque ela realmente não pensa daquele jeito. Mas, pelo menos, essa pessoa estava aberta para entender como que o outro funciona, como que ele pensa. E é aí que nasce o diálogo. E vocês, têm dialogado muito recentemente? Acabou o vídeo. Gostaram? Fez sentido? Lembra da pergunta que eu pedi? Pensa um pouquinho, deixa processar agora rapidinho esse material, esse conteúdo. Eu mesmo agora que parei de compartilhar, tá? Daqui a pouco eu já compartilho de novo. Vamos conversar um pouquinho no chat? O que mais te impactou nessa mensagem desse vídeo, hein? Processa aí um pouquinho, escreve para mim. O que você acha que mais te trouxe assim uma mensagem de impacto nesse vídeo? Exemplo assim, o que você mais resumiria? Edu, o que mais me chamou a atenção foi quando ela disse Paraná, Paraná. Qual foi a frase, a expressão, a ideia, a reflexão? Bota aí para mim, por favor, no chat. Quem preferir, quem não está podendo escrever, porque de repente está no local que não consegue aí teclar, pode abrir o microfone rapidinho e falar em 10, 15 segundos aí sua resposta sem o menor problema. O lance aqui é participar. Tem gente já colocando aqui no chat, vou ler as respostas. Obrigado aí para vocês que estão atentos e atentas e participando. A Jéssica trouxe, fez total sentido, pelo que eu pensei sobre diálogo. Não adianta falar e não ser ouvida. Legal. A verdade é, Jéssica, não adianta falar e não deixar o outro, né, ser ouvido, né? Você fala, mas você também dá a oportunidade da outra pessoa falar. O Vinícius colocou entrar em diálogos com a intenção de ganhar. Parece que toda conversa é uma batalha para ver quem está certo. Perfeito, Vinícius. Isso é muito real e ao mesmo tempo isso é muito triste, né? Parece que a gente sempre está querendo convencer o outro, vencendo, impondo nossa opinião. A gente não quer aprender. Como eu trouxe hoje um conteúdo para falar de aprendabilidade, para falar de comunicação, como é que a gente está se comunicando? Eu não sei, eu carrego uma opinião que é a comunicação um dos principais problemas que nós temos na humanidade, sabia? Só que tem hora que eu acho que a gente imagina que essa comunicação é só quando a gente fala, só quando a gente escreve. Mas eu penso também muito quando a gente ouve, ou quando a gente não deixa o outro se expressar, né? A gente corta a pessoa, a gente interrompe a pessoa, a gente não valida a visão da pessoa. Vocês já passaram por essas situações? Você está expressando um sentimento, mostrando que está triste, está chateado com alguma coisa, ou está com raiva. É legítimo sentir raiva. Aí vem a outra pessoa e fala: não fica assim, não, fulana. Não, mas eu preciso ficar assim. Eu queria só que você me ouvisse. Eu estou compartilhando minha emoção. É impressionante como é que por muitas vezes somos invalidados, invalidadas na nossa expressão. O que gera, muitas vezes, ao meu ver, esse julgamento, né? Essa invalidação do que o outro está sentindo. A Josi, primeiro foi a Thaís. A Thaís disse: para mim, foi a ideia de ganhar e não estar aberto a aprender sobre os outros pontos de vista. Obrigado, Thaís. A Josi trouxe a rapidez de se defender de tudo e não escutar os argumentos. É isso, parece que a gente já entrou
querendo sair, não posso perder essa conversa. Eu sou a dona da verdade. Isso acontece muito, né, pessoal? No nosso dia a dia profissional, no nosso dia a dia, com pessoas até íntimas nossas. Tem um ramo da comunicação que trata muito disso, que se chama comunicação não violenta. Vocês já ouviram falar sobre isso? CNV, comunicação não violenta. Comunicação não violenta, ela parte muito de um pressuposto, a escuta, escutativa. E o que é desenvolver essa escutativa? Eu entrei aqui nessa aula, nesse encontro, nessa roda de conversa, não para defender o que eu trouxe, para ouvir vocês, para estar aberto a ler coisas diferentes do que eu conheço. Quem sabe eu mudo minha visão sobre um determinado tema aqui. Se a gente estivesse mais disposto a isso nas nossas comunicações, a gente tiraria muito das nossas comunicações um certo tom de violência. E violência, e leia-se, não necessariamente violência física, mas uma violência psicológica, uma violência moral. E como a gente está o tempo todo acometido por isso. Tem mais respostas aqui, a Bárbara trouxe. Ultimamente não estou querendo ganhar nada. Logo, eu também vejo como um problema, uma vez que eu gosto de dialogar e compreender o outro. Legal, aí teve uma conversa, a Imê concordou com o Vini, a Jéssica também sobre a taxação da pessoa ser dramática. Aí a Imê trouxe uma declaração. Para mim fez sentido porque diálogo deve ser um espaço de troca real, onde duas pessoas falam e se escutam. As pessoas estão abertas a compreender o que o outro está trazendo também. Eu acho que esse é o princípio básico, Aimee, de uma comunicação não violenta. Existem pessoas que falam muito sobre esse tópico. Tem uma pessoa que eu quero indicar para vocês, que é a Elisama Santos. Não sei se vocês conhecem essa autora, comunicadora. Ela é psicanalista, Elisama Santos. Quem puder me ajudar escrevendo o nome dela aí no chat, vai ser legal. Elisama Santos. A Elisama Santos tem livros e livros e livros que falam sobre isso. Inclusive, ela tem um livro que se chama Educação Não Violenta. Ela tem um dos últimos livros que ela lançou que se chama Conversas Corajosas. Então, ela fala muito dessa pauta, né? De coragem, de conversa, de confiança, de autonomia. Depois a Yamara também trouxe. Obrigado aí para a Érica que colocou. A Amy colocou o Instagram dela. A Bárbara disse que ela é maravilhosa. A Yamara comentou. E quando a comunicação é ausente, cai na suposição. Todos sabem, menos o interessado. Aí vira uma narrativa, não uma troca. Perfeito, Yamara. Muito bom esse seu comentário. Todos sabem, menos a pessoa interessada. A Carmen trouxe. Edu, concordo plenamente com o que ela disse. Eu me peguei sendo essa pessoa que só queria ganhar a luta da conversa. Me descobri assim quando eu comecei a explicar sobre respeito ao outro e saber ouvir para minha filha. E eu estou me reeducando. Cara, que depoimento lindo, hein, Carmen? Que depoimento lindo. Que depoimento lindo. Obrigado por você também ter tido a coragem e a confiança de se abrir aqui no grupo para falar sobre isso. Posso aproveitar esse momento que a Carmen teve essa atitude para fazer um outro comentário? Vocês sabem qual o nome que se dá a esse processo do que a Carmen fez aqui? A Carmen, ela se sentiu tão confiante e confiável. Duas coisas, confiante e confiável, para se abrir, porque com certeza ela sentiu nesse espaço que a gente chama de segurança psicológica. Vocês conhecem isso? Segurança psicológica? Isso tem tudo a ver com comunicação, pessoal. Tudo a ver. Porque eu quero agora abrir uma brecha para esse depoimento da Jojo. A pergunta era: vocês têm dialogado recentemente? Eu penso que para haver diálogo, você precisa estar num espaço, num ambiente, onde você sente confiança para se abrir. Faz sentido? Se você também já entra num território onde você não tem tanto essa confiança, não dá nem vontade de se abrir e compartilhar suas visões. Talvez você esteja ali por uma certa obrigação, por uma certa imposição. Ó, isso não é só ambiente profissional não, tá? Isso também é nos ambientes mais íntimos. Nos ambientes de aprendizagem, como escola, universidade, faculdade, cursos. Por isso que vai abrir agora um espaço para uma outra palavra importante nessa nossa conversa.
Olha quanta coisa a gente já está desdobrando do nosso papo, hein? Tem uma palavra que eu defendo muito no meu trabalho de aprendizagem afetiva, que é a palavra conexão. Vocês concordam? Conexão é uma palavra muito importante para que dentro de um ambiente eu gere o que a gente chama de segurança psicológica. Então vamos lá. Para eu conseguir criar conversas corajosas, ter um diálogo aberto. Não, agora realmente eu não estou compartilhando a tela mesmo, não. Eu estou só aqui na conversa com vocês. Obrigado por avisar, Jéssica. Mas quando a gente fala de comunicação que pressupõe confiança, conversas corajosas, segurança psicológica, a gente também tem que colocar nesse balde aí dessa conversa a pauta da conexão. E para ter conexão, eu preciso gerar uma certa abertura, um certo elo, uma certa troca. Vocês que estão me acompanhando, está fazendo sentido o que eu estou dizendo? Como está a maioria de câmera fechada, eu não consigo ver a reação de vocês ao que eu falo. Se vocês puderem reagir com um polegarzinho, como a Jéssica fez agora, a Bárbara fez, a Thaís fez, só para eu saber que vocês estão conseguindo me ouvir. Érica, Camila da Silva, Karine, Eliana, se vocês puderem também se comunicar, vai ser legal. E aí, pessoal? Obrigado, Karine. O que eu quero fazer para a gente continuar essa conversa? Muito obrigado por quem está participando, quem está reagindo, quem opinou. Começamos a nossa conversa de hoje com esse vídeo da Jojout. Mas agora, eu vou voltar a compartilhar a tela porque eu vou aprofundar essa conversa. Vocês lembram da pergunta que eu fiz para o vídeo da Jojout? Vocês têm dialogado ultimamente? Agora eu trouxe uma próxima pergunta. Vocês estão vendo na tela? Esse diálogo tem sido consciente? Então eu trouxe mais um material agora para a gente analisar. Também curto, também rápido, também de uma outra figura feminina. Impressionante como as figuras femininas falam muito sobre isso. E eu estou sendo irônico do ponto de vista positivo da coisa. Mulheres falam muito mais sobre diálogo, muito mais sobre conexão, muito mais sobre afeto. Eu queria que a gente assistisse a esse vídeo. O nome dessa pessoa é Lorena. Lorena é uma colega minha. Ela me autorizou a passar esse vídeo aqui. Eu tenho usado esse vídeo nos meus últimos conteúdos, nas minhas últimas aparições. Vou indicar depois o Instagram da Lorena, é esse que está aparecendo aí na tela, Lo_Álvares, com Z. E ela traz uma pauta muito legal. E depois que eu passar esse vídeo, eu vou também passar um quiz para a gente responder sobre esse tópico da comunicação. Mais uma vez, pessoal, posso dar o play? Todo mundo preparado, preparada para acompanhar? Então vamos lá. É mais um videozinho que eu queria que vocês prestassem atenção. Eu vou ficar de olho aqui. Se por um acaso pausar o compartilhamento, eu volto e toco o vídeo de novo. Vamos lá. Não são só as opiniões inflamadas que criam afastamento e polarização. Os silêncios também. Hoje, umas amigas minhas tiveram uma ótima oportunidade de não falarem nada, mas decidiram abrir diálogo. E eu saí muito feliz. No contexto da situação atual do Rio, eu compartilhei uma imagem em um grupo que abriu uma conversa que eu não esperava. E apesar de algumas opiniões divergentes, eu saí dessa conversa muito fortalecida. Não ganhei a discussão, não converti as pessoas para o meu ponto de vista e nem calei as pessoas com uma enxurrada de argumentos. Podia ser só mais um grupo onde a gente conversa sobre coisas do dia a dia, reforça ideias que todo mundo já pensa e não entra em conversas difíceis para evitar o desconforto. Mas não, a gente conversou, discordou, se ouviu, sem precisar ganhar. E com isso eu cresci. Às vezes a gente pode achar que tem valores diferentes dos outros. Mas na maioria das vezes é mais sobre como a gente ordena as peças. Um valor não anula o outro. E quando a gente consegue enxergar isso, a gente fica mais capaz de construir pontes e não muros. Esse discurso já é meio batido, né? Mas eu fiquei pensando que sempre tem um meio do caminho para quem escolhe entrar numa conversa para aprender e não para vencer. Quem busca sempre se lembrar que a vida é cheia de camadas, complexidade, ambiguidade, e entra nas conversas e nas relações com essa mentalidade. Chegar no caminho do meio é chegar no caminho da conexão, na ponte do possível, no reconhecimento e não no aniquilamento das diferenças.
Dito isso, eu decidi criar um quiz para saber se eu sou mais construtora de pontes ou de muros. E não tirei nota 10 ainda, mas decidi compartilhar aqui com vocês para quem tiver essa curiosidade também e quiser caminhar mais nessa jornada de construir mais pontes. Então eu vou deixar no link aqui da bio do Instagram. Acabou o vídeo, pessoal. Vou parar de compartilhar a tela, porque agora eu vou convidar vocês para uma outra troca. O primeiro vídeo da Jojo tinha a seguinte pergunta. A pergunta era: vocês têm dialogado ultimamente? Esse agora da Lorena pergunta: esse diálogo tem sido consciente? E a Lorena, nesse vídeo, traz uma provocação sobre como você tem construído muros ou não na hora do diálogo. Fez sentido esse vídeo depois do da Jojo? Eu vi que eles têm muita ligação, a pauta do diálogo, a pauta da comunicação. E como a Lorena disse no final do vídeo, ela montou um quiz. Então, vou voltar a compartilhar a tela, vou deixar um link aqui agora no chat. Quero convidar vocês para a gente responder a esse quiz. Eu vou botar um QR Code aqui na tela e vou botar um link no chat, tá bom? E aí, eu vou dar um minutinho para você responder as perguntas. São pouquíssimas perguntas, dá para você fazer aí com muita calma. E aí, é se você constrói pontes ou se você constrói muros. A conversa é sobre autoconsciência no nosso diálogo. Quem conseguir pegar pelo QR Code, eu vou dar um clique agora, você pega na tela com o QR Code, mas vai que de repente você não está podendo usar um outro dispositivo, sem problemas, eu vou colocar o link aqui agora no nosso chat. Então, ó, tem o link no chat e tem aqui na tela um QR Code. Vocês podem só me sinalizar que vocês estão conseguindo, tanto pelo QR Code, tanto pelo link? Foi? A Josi conseguiu. Obrigado, Josi, por você estar participando. Bem legal aqui do nosso encontro. A Emê também está conseguindo. A Thaís disse que foi. Vou dar um tempinho aí para vocês responderem esse quiz, tá bom? Manda ver. Você constrói pontes ou você constrói muros? Daqui a 2 minutinhos a gente volta e troca um papinho sobre essa resposta. Responde aí, por favor. Já conseguimos dar as respostas. Vinícius, conseguiu? Boa. Boa, Jéssica. Quem está com a câmera fechada que não está podendo, não está conseguindo abrir, zero problema, mas alguém quer ter a oportunidade nesse momento de abrir o microfone e compartilhar um pouquinho o que foi responder esse quiz, qual foi o resultado que saiu, só se você se sentir à vontade para isso. Ninguém aqui é obrigado, obrigada a nada, tá? Mas quem quiser abrir aí o microfone, quiser dar um depoimento, caramba, Edu, adorei, não conhecia isso. Que bom descobrir que o meu resultado foi assim, achei que bateu muito, achei que foi totalmente diferente. Alguém quer dar algum depoimento? Yamara levantou a mão. Fala aí, Yamara. Oi, Edu, brevemente. Eu fiz aqui o teste, adorei participar desse teste, desse quiz.
De formação sou jornalista, né? Mas isso não é garantia de nada, gente. Foi incrível fazer o teste. Aí para mim deu resultado construtor de pontes, né? 36 pontos de 40, e eu acho que é isso. A vida é uma caminhada e a gente vai sempre tentando evoluir nessa comunicação, né? Você cultiva Legal, diálogo genuíno, buscando compreender antes de ser compreendido. E é que isso, tem que botar legal. em prática, né? Muito bom, muito bom. 36 de 40 pontos. Olha, Amara, só porque você deu a brecha, eu vou ouvir outras pessoas que queiram falar. Mas, ó, tô compartilhando a tela de novo. Isso é o meu slide. Eu estava aqui no slide anterior. Aí agora eu trouxe o meu resultado. O meu é muito próximo do seu, Amara. Eu também sou um construtor de ponte, cultivo diálogo genuíno, buscando compreender antes de ser compreendido. E é legal, né, pessoal, que tem embaixo até o que isso significa. E tem um convite à prática. Então, acho muito legal esse teste, esse quiz. Parabéns, Mari. Gostei muito de você ter aberto aí o microfone e ter compartilhado o seu resultado. Alguém mais quer compartilhar aí também o resultado, pessoal? Alguém quer falar como é que foi aí o resultado? Ou como é que foi o teste para cada um? Se quiser abrir o microfone, fique à vontade. Aí a Imê colocou, no meu caso, saiu exatamente o que eu tenho desenvolvido com o apoio da terapia, encontrando o caminho do equilíbrio. Muito bom. Eliana também disse super alinhado. A Eliana Xavier disse caminho do equilíbrio, super alinhado com o que ela está buscando. Muito bom, muito bom, muito bom. Vocês conheciam esse tipo de quiz, assim, que fala de diálogo, de conversa, de conexão? Não? Minha pontuação foi 38 de 40. Repete, Josi. 38 de 40, meu ponto construtor de pontos. Que legal! Que bom, que bom. É, 38 de 40. sua pontuação indica que você está desenvolvendo habilidades importantes de escuta e abertura. Isso para você foi surpresa ou você imaginava que seria isso mesmo? Eu já imaginava. Já imaginava? Posso fazer uma outra pergunta para você? Se você se sentir à vontade, você responde. Se isso te incomodar, não precisa responder. O que que você acha que você faz no seu dia a dia para você ser essa construtora de ponte? Então, eu, como sou uma mulher negra, ativista e militante, eu preciso construir pontes com os meus. Então, é uma tarefa diária, cotidiana. E aí, eu acho que é por isso que eu tenho mais essa habilidade. Muito bom. Posso ser chato mais um pouquinho? Você disse como você se identifica. Você pode dar uma dica para a galera que está nos ouvindo aqui, para a gente aprender em comunidade? O que que você faz na prática para exercitar isso? Você atura algumas coisas? Pelo contrário, você não atua, você devolve, você é didática, você ensina quando uma pessoa fala uma coisa equivocada. Você tem alguma prática boa para compartilhar com a gente? Então, geralmente, o que ocorre? Eu tento sempre colocar o meu ponto de vista, deixando claro que isso não quer dizer que eu estou certa do que eu estou vendo. Eu estou falando que eu estou vendo de acordo com a minha visão. E deixo a pessoa falar de acordo com a visão dela, e caso eu não goste do argumento dela para o que ela está vendo, eu vou argumentar mais uma vez de acordo com o que ela já me disse e com o meu ponto de vista. Porque, como eu sempre falo, você pode ter seu ponto de vista, mas você tem que me convencer dele, para eu mudar o meu. Então, se seu argumento não me convencer, não adianta. E eu vou dizer para você que seu argumento não me convenceu. Isso não quer dizer que é não gostar do que você está pensando, ou que você tem que pensar igual a mim. Simplesmente eu não penso igual a você, mas respeito seu ponto de vista, e a gente pode continuar caminhando, e um respeitando o outro. Eu acho que é mais por aí. Muito bom, Josi. Obrigado por você ter respondido uma série de perguntas que eu te fiz. Obrigado. Eu me vejo muito parecido com você nesse processo de respeitar a opinião do outro. Vou só abrir uma observação. Eu sou muito também esse construtor de pontes. Eu acabei de compartilhar meu resultado. Porém, pessoal, eu entro num lado aqui quando a gente entra em assuntos polêmicos, né? Eu também não sou obrigado a caminhar ao lado, Josi, de quem desrespeita certos valores com os quais eu não consigo conviver. Então, eu acho que
esse papo aqui, ele é muito bonitinho, mas ele tem limites. Eu também faço parte de grupos de amigos, amigas, em que a gente não tem a mesma visão para tudo. Mas a gente consegue conviver bem. Mas são assuntos que não são assuntos que entram na esfera do desrespeito, da polêmica, da complexidade humana. No que começar a entrar nessa esfera, eu já não pertenço mais àquele grupo, àquela comunidade, àquele diálogo. Porque eu acho que isso tudo que a gente tá, desde o início da nossa conversa até aqui, tá tudo muito poético, tá tudo muito bonitinho, mas o mundo na prática não é assim. Então o vídeo da Jojo, ele é muito romântico. Você tem dialogado recentemente? Depende, Jojo. Essa pessoa do outro lado está disposta, disposto a ouvir o que não vai te agradar? Não? Então eu não vou nem dialogar com essa pessoa. Eu não quero entrar para convencer ninguém, mas eu também não quero entrar num lugar só para ficar ouvindo uma pessoa que vai falar algumas inverdades. Eu não sou obrigado também. Então é melhor nem começar um diálogo. Estou dizendo isso tudo, pessoal, porque a gente está aqui numa aula. É uma roda de conversa, mas isso é uma aula. O que eu sugiro quando a gente também criar elementos de comunicação? Perguntas prévias. Quais são os meus limites? O que eu estou disposto a aturar? O que eu estou disposta a encarar? Não, eu estou disposto a isso. Eu estou disposta a isso. Então anota teu limite. Não, eu não estou disposto a isso. Isso aqui já ultrapassou minha barreira. Então você avisa para a pessoa, Josi. Avisa, pessoal, para o outro. Obrigado, Josi. Você anotou a expressão. O que é e o que não é negociável. Maravilha isso. O que é inegociável para mim? Isso é uma pergunta fundamental dentro do item da comunicação. Cara, é inegociável para mim se você começar a gritar comigo. Eu vou dar as costas e vou sair. Então a gente pode dialogar? Então beleza. Olha, é inegociável para mim se você começar a me xingar. Eu vou sair daqui. É deixar as regras claras desde o início de um debate. Aí a Mari escreveu: admito não conseguir dialogar com radicais. Alguns valores inegociáveis. Eu não troco com racistas, por exemplo. Evito desgaste. É isso, Yamara. É isso. É só para não parecer que o que eu estou trazendo dá brecha e autorização para qualquer ou quaisquer pessoas falarem o que bem entendem. Não. Não. Não é por aí. Alguém mais quer dar algum comunicado, alguma declaração, alguma opinião? Eu não sei se a Jéssica queria falar. Jéssica, quer falar alguma coisa? Eu queria falar. Eu tive dificuldade de responder o quiz, porque quando eu estava respondendo, eu me perguntei: que Jéssica está respondendo isso aqui? Legal. É a que dialoga com as amizades dela, a ponto de ontem, por exemplo, a minha amiga Branca, ela me chamou para me perguntar, porque ela estava em dúvida se ela poderia ou não colocar trança. E eu, como ela sabe que eu sou uma pessoa militante e que estou sempre falando sobre esses assuntos também nas minhas redes sociais, ela sabia que eu não iria chegar para ela com 7 pedras na mão e que se tivesse que me ensinar alguma coisa, eu ensinaria. Então, essa Jéssica que dialoga com as amigas, que dialoga com pessoas que estão dispostas a aprender é uma. Agora, a Jéssica que dialoga com bolsominion é outra. Eu confesso que eu não tenho. Nem eu hoje, pelo bem da minha saúde mental, eu não me permito mais discutir com quem não quer aprender. Isso funciona até para o meu namorado. A gente diverge de muitos pensamentos. Então, quando ele começa a falar, e eu já falei isso para ele, eu falei, a gente já sabe que tem assuntos que a gente não pode dialogar. Por quê? Porque a gente diverge. Então, isso não vai ser saudável, porque vai virar uma competição. Isso aí. Eu não gosto de competição no diálogo. Então, quando eu respondi o quiz, eu fiquei com essa dúvida. Eu falei, quem está respondendo isso aqui? Qual Jéssica está respondendo isso aqui? Então, acho que por isso que o meu deu 20 de 40, porque eu acabei misturando as duas Jéssicas na hora de responder o quiz. A Maravilha. Jéssica que às vezes, que
que em determinados assuntos quer e gosta de dialogar, mesmo quando às vezes não é a minha opinião. Porém, não são todos os assuntos que eu estou mais disposta a isso, porque eu já passei por situações extremamente desgastantes e hoje, para mim, não é mais saudável. Então, meu inegociável é esse. Maravilha, Jéssica. Obrigada pelo seu exemplo, porque eu acho que você só justificou que a gente estava conversando sobre o que é inegociável. Eu acho que isso, Jéssica, para cada pessoa aqui vai ter o seu ponto do inegociável. Eu sou Eduardo, eu tenho 48 anos, eu também já tenho algumas experiências na vida e eu já declarei, pontuei o que até hoje é negociável e inegociável para mim. Então, quando a gente começar qualquer diálogo, seja com você, Jéssica, com a Aimee, com o Vinícius, com a Josi, com quem está aqui, com quem está fora daqui, se a gente entrar em alguma esfera de um diálogo mais profundo, eu vou falar, olha, é inegociável para mim quando acontece isso, isso, isso. Eu vou aproveitar essa fala da Jéssica, eu quero agradecer, Jéssica, por você ter levantado essa pauta, porque eu vou entrar agora num próximo ponto, né? São 9h05. Eu estou gostando muito do nosso papo, espero que vocês estejam gostando também. Mas como a gente também tem muito aqui na nossa conversa a coisa da comunicação corporativa, não é bem também só o assunto polêmico, é o nosso dia a dia, né? Das trocas dos pedidos de trabalho, daquilo que é negociável e inegociável dentro de uma esfera profissional. Então eu vou aproveitar nesse momento e voltar a compartilhar aqui a tela, porque quando eu trabalho com o tópico de aprendizagem, pessoal, eu falo muito de aprendizagem afetiva. Posso então lançar uma conversa aqui com vocês? Eu estou com muita calma, a gente tem um horário para terminar, mas eu quero conduzir essa conversa num tom de conversa. O que significa isso para vocês? Aprendizagem afetiva. Pensa um pouco, não precisa responder ainda não. Nem precisa ir para o chat ainda. Deixa cair, processar, para você entender. Aprendizagem afetiva. O que para você sugere a expressão aprendizagem afetiva? Aí agora sim, depois de você processar, absorver um pouquinho, de novo, quem se sentir à vontade de ser rápido, objetiva, rápida na fala, preferir abrir o áudio e falar em 30 segundos, cria aí um raciocínio para 30 segundos você soltar uma declaração. Ou, se preferir, Edu, não estou conseguindo. Eu sei que saiu da tela, vou voltar a compartilhar aqui a expressão. Não estou conseguindo abrir o áudio, eu vou preferir escrever. Escreve aí no chat o que para você significa essa expressão aprendizagem afetiva. Alguém se disponibiliza? Alguém quer soltar uma ideia? Vamos lá. Fala, Vitor. Aprendizagem afetiva, para mim, é um lugar onde há afeto dentro do processo de ensino. Então, como eu me sinto, como eu percebo as coisas, o meu tempo de aprender que é diferente do outro, a minha história pregressa, se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou negro, se eu sou periférico, se eu levei 2 horas para chegar num lugar ou se eu levei 20 minutos, se eu consegui comer alguma coisa antes de começar o aprendizado, anterior para aprender, tudo isso é considerado no momento onde eu estou aprendendo alguma coisa. Aí eu acho que isso significa que a pessoa que está me ensinando gosta de mim e não está só me oferecendo um serviço que ela já recebeu, então se eu aprender ou não, tanto faz. Acho que é isso. Aula! Adorei! Aula! Eu acho que dava para resumir tudo o que você falou, ver se você concorda, Vitor. É quando a outra pessoa considera quem eu sou. Né? É isso aí mesmo. Uhum. Consideração, uma palavra boa que a gente às vezes esquece, né? Será que essa pessoa tem consideração por mim? Será que ela me viu aqui? Será que ela me respeita? Será que ela me enxerga? Consideração é esse ponto de vista do enxergar. Será que eu sou visto? Será que eu sou lembrado, lembrada? Né? Muito bom, muito bom. Olha, a Thaís foi bem nessa linha, considerar as particularidades, ritmo e pontos de partida de cada aprendiz. Muito bom. Aí a Mara trouxe aprendizagem afetiva é quando você pode errar. Aí a Aimee disse que é quando tem escuta. Muito bom, muito bom. Alguém mais quer trazer alguma declaração? Alguém mais quer escrever alguma coisa? Posso evoluir? Eu vou evoluir. Se ao final alguém quiser trazer alguma consideração, a gente vai ter tempo e espaço para isso também. Eu trouxe uma pergunta dentro de aprendizagem afetiva.
Você já ouviu falar em monitoramento emocional? O que eu enxergo de monitoramento emocional? Existe uma psicanalista muito boa, ela é gringa, Nicole Lepera. Eu sigo o Instagram dela, o perfil dela há um tempinho. É esse arrobinha que está aparecendo aí embaixo. E ela carrega um tópico que é sobre isso. Ela diz muito isso, entre aspas, ó. Perguntar constantemente se as pessoas estão bem e tentar garantir que elas não estão chateadas é uma forma de monitoramento emocional e isso pode prejudicar as relações. Interessante isso, hein? Vamos ler de novo? Perguntar constantemente se as pessoas estão bem. Eu sou professor de linguagem. Eu sou professor de comunicação. Existe uma coisa na linguagem que a gente usa no nosso dia a dia. Vou dar exemplo. A gente entra no elevador para cumprimentar as pessoas, né? Cumprimento. Oi, Aimee, tudo bem? Quando a gente manda uma mensagem para o outro. Oi, fulana, tudo bom com você? Tudo bem por aí? Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Isso é o que a gente costuma chamar na comunicação de abertura de um canal. Só para mostrar que eu estou me importando com a Josi do outro lado. Eu não falo com a Josi há 2 semanas. Eu não vejo a Josi há 3 meses. Aí do nada eu mando uma mensagem para ela. Oi, Josi, tudo bem? Isso é um procedimento comum. Eu, Edu, de uns tempos para cá, diria até que da pandemia para cá, eu parei de perguntar se está tudo bem, porque a gente pode partir muito do pressuposto que, em geral, não está tudo bem. O mais comum é não estar tudo, que tudo parece que é tudo. Então, geralmente, quando eu mando uma mensagem para alguém, hoje eu escrevi para a Aimee à tarde. Eu cumprimentei a Aimee dizendo, oi, Aimee, espero, eu imagino, te encontrar bem. Eu não sei se a Aimee está doente. Eu não falei com ela nos últimos 20 dias. Eu não sei se a Aimee está chateada com alguma coisa, então eu espero te encontrar bem. Eu parei de falar, oi, tudo bem? Mas isso aqui é só uma ideia. Porque isso que eu estou compartilhando na tela é diferente. Eu sei que caiu, eu sei que caiu. Vou voltar a compartilhar. Obrigado. Isso que eu estou compartilhando agora com essa citação da Nicole Lepera é quando a gente está numa roda, num ambiente profissional. Aí eu vejo já a Aimee todo dia. Oi, Aimee, tudo bem? Tudo bem? Parece que esse tudo bem é uma confirmação de que eu preciso estar bem. E isso significa, pelo que eu estou trazendo aqui dessa nossa conversa, um monitoramento emocional. E aí, o que a gente quer chamar para essa conversa aqui dessa nossa noite, pessoal? Como é que a gente pode também vencer esse analfabetismo funcional sensorial? Caraca, Edu, o que é isso? Olha essa charge que eu trouxe, essa tirinha. Dizer como você se sente, isso não acaba com as boas relações. Isso acaba com as ruins. O que isso tem a ver com a pauta da nossa conversa de hoje? Vou voltar a compartilhar aqui, sem problemas. O que isso significa? Olha aí de novo a tirinha. Dizer como você se sente não acaba com as boas relações, acaba com as ruins. O que isso tem a ver com a nossa pauta de hoje? É um pouco dessa nossa abertura e sinceridade e transparência sobre como você está se sentindo. Eu fiz uma pergunta inicial aqui para ouvir de vocês o que vocês interpretavam com aprendizagem afetiva. O Vitor trouxe uma ideia, outras pessoas escreveram, e tudo que vocês colocaram faz sentido. Super concordo. É que eu estou encaminhando a aprendizagem afetiva também para essa conversa sobre o que vocês pensam sobre isso, sobre esse monitoramento emocional. De onde vem esse comportamento, hein? Por que a gente tem essa tendência de toda hora parece que a gente precisa validar o sentimento do outro, né? E aí tem uma letra C ali. Quais são as maiores consequências, os efeitos desse tipo de comportamento para o nosso mundo, para a nossa convivência, para a nossa sociedade? Alguém tem uma visão sobre isso? Por que a gente tem essa tendência de querer perguntar, tá tudo bem? E quando a pessoa, às vezes, ela é transparente e dizer, cara, eu não tô muito bem, não. Tô meio chateado, tô meio para baixo, tô meio triste, tô cansado. A gente começou hoje aqui com um check-in. Cara, eu tô cansado. Por que em geral, a gente tem essa tendência de deslegitimar? Não legitimar, não valorizar o sentimento do outro. Alguém aí do outro lado tem alguma visão de onde vem isso?
Eu penso do lado de cá que é meio automático o protocolo, assim como também é automático o protocolo eu dizer que estou bem não estando. Isso. Porque eu não quero ser o chato, não, ou tem questões de não querer parecer ser fraco, não querer parecer ser aquela pessoa que, nunca tá bem, ó, energia negativa. Ela vem essa pessoa carregada pra cá. Toda vez que você pergunta tá bem, nunca tá. E eu acho que no fim do dia esconde uma ideia de que, na verdade, a gente não está muito preocupado um com o outro, não. A gente está aqui no Rio, e eu não sei se o ditado, não me parece ser um ditado do Sudeste, mas é o ditado do farinha pouco, meu pirão primeiro. No fim do Boa. dia, a gente está muito mais preocupado com a gente e o outro que cuide das suas dores. Vai para terapia, né? Então, eu acho que é protocolo, assim como é protocolo, a gente não está bem dizer que está, porque também não quer parecer o fraco, né? O cara tá sempre bem, eu tô sempre mal. Minha rede social eu tenho que estar bombando sempre. Não posso mostrar que eu tô mal. Então, acho que é um pouco disso. Obrigado, Vitor, pela sua colocação. Pessoal, acho que o Vitor trouxe, junto com a minha pergunta, abre precedente para discussão que a gente ficaria aqui até amanhã. O Vitor mencionou rede social. A rede social abriu uma janela muito forte do que a gente costuma dizer de sociedade do desempenho, né? Tem um grande teórico chamado Byung-Chul Han, que já escreveu vários e vários livros, e o Byung-Chul Han tem um livraço que é A Sociedade do Cansaço. Se vocês não conhecem, pesquisem depois esse nome. Se conhecem, que bom. Sociedade do Cansaço, ele diz neste livro sobre essa sociedade do desempenho. E é um pouco isso, Vitor, que você levantou a bola. Parece que desempenho a gente sempre precisa mostrar que está com desempenho bom. Tipo jogador de futebol, não posso estar machucado. Eu sempre tenho que estar ali na atividade. Não, eu não posso falhar. Eu não posso estar 80%, eu tenho que estar 100%. Senão, o que vão achar de mim? Vão me substituir, vão me trocar por outra pessoa. Isso vem muito do circuito profissional, do ambiente profissional, o medo de ser trocado, trocada, E, né? Edu, só para. Por favor, gostaria que outras pessoas falassem, se quiserem falar. Mas tem uma coisa que eu tenho me deixado incomodado, eu mesmo, ao ponto de eu estar querendo mudar, é o bendito do e-mail botar fulano de tal, bom dia, espero que você esteja bem. E que eu tenho me refletido que eu não espero coisa nenhuma, eu só estou acostumado a sempre colocar isso. E eu nem estou muito preocupado, porque quem espera que esteja bem, monitora se está sempre bem. Então eu Boa. tenho visto até como é que eu posso ter uma outra forma de começar um e-mail que não seja o de sempre, sabe? Espero que esteja bem. Acabei de conversar com a pessoa, mando um e-mail e coloco isso. Pô, não, acabei de falar com ela, ela tá bem. Então por que eu estou colocando isso de novo? Né? Sim, Que é, mais uma vez, um certo mecanicismo e protocolar. e essa sociedade, esse mundo do trabalho que vai engessando os sentimentos, as emoções, ao ponto de que todo mundo é igual, porque eu também recebo um e-mail que espero que esteja bem. E tudo igual, tudo igual. As pessoas começam o e-mail igual e terminam o e-mail igual. E no meio tem o que elas realmente querem. Né? Então começo a escrever o e-mail quando eu vou pro. Que já até aparece, eu não preciso nem escrever. Eu coloco o A, aí o cursor já mostra a frase e fala: não, cara, tô viciado em ser igual. E as pessoas não são iguais, né? O Então Vitor, eu tenho que tomar cuidado com isso. eu gostei dessa sua fala. Obrigado por você trazer esse ponto. Eu até mencionei também aqui como é que eu tenho feito minhas comunicações, mas eu gosto muito que é uma linha tênue entre ser gentil e educado, mas esse gentil e educado não beirar um artificialismo. E esse artificialismo sugeriu o protocolar. E parece que em meio profissional, eu não falei e-mail, eu falei em meio profissional, em ambiente profissional, parece que você precisa bajular, né? Parece que você precisa parecer o que de fato você não é. Eu acho que essa é a pauta do nosso ponto aqui dessa conversa em que a gente está nessa noite. Obrigado por você ter levantado essa pauta, essa bola. A Jéssica colocou aqui umas declarações também.
Aí a Mariana tinha dito antes, as pessoas não querem problemas, então o outro bem não incomoda. Então ninguém quer incomodar. Gostei. Essa necessidade de validar o sentimento do outro, é essa coisa do monitoramento. O Vinícius pediu, quando descobri essa expressão, me fale. Sei lá, eu acho que às vezes as perguntas podem ser muito sinceras, né, Vinícius? Oi, fulano, como você vai? Né? Oi, fulano, como você está? Né? Ou não perguntar, sobretudo quando o diálogo já está ali presente. Oi, fulano, bom dia. Olha só, estou querendo te perguntar sobre blá, 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 blá. Às vezes a objetividade tira também esse artificialismo, sabe? Quanto mais sincero, sincera você for, objetivo, melhor. É isso. Eu também penso, para terminar de falar e ouvir aqui a Thaís e a Josi, que tudo tem a ver com o ambiente que você também já conseguiu construir com aquelas pessoas, né? Se você é muito novo naquele cenário, se você já frequenta aquele ambiente, acho que tudo depende, que é uma palavra que a gente não usou até aqui até agora, que se chama contexto. Eu, pelo menos, levo muito em consideração contexto. Não sei. É uma pauta aí para a gente também levar em consideração. Vamos ouvir a Thaís rapidinho, depois a gente escuta a Josi e a gente evolui. Só estou de olho aqui realmente no nosso horário, para a gente não avançar muito do que a gente combina aqui como fechamento, tá? Mas vamos lá, Thaís, manda a sua fala. Eu acho que, em complemento disso que o Vitor trouxe, acho que eu vejo essa mecanização do tudo bem muito como um grande, eu não sei se é a palavra, na verdade, é o grande desprezo para o sentimento do outro, porque quando alguém, principalmente falando em ambientes corporativos, você fala, não, tudo bem, esse tudo bem que a gente diz para a pessoa, na verdade, é querendo que ela diga sim para não ter o trabalho de se ocupar pelo não bem-estar dessa pessoa. Né? Então, geralmente você fala, oi, tudo bem, fulano? Mas até o tom do tudo bem, né, que você acaba escutando nas empresas, tipo, acho que acaba sendo, de uma maneira muito subliminar, né, um recado para que esteja bem nesta reunião, esteja bem nessa conversa. Tipo, você está bem, né? Tipo, não me atrapalhe, não atrapalhe o andamento dessa pauta. Né? Então, o que eu sinto nas empresas onde eu vejo, assim, existem, obviamente, essas exceções, mas o grande clima desse tudo bem, ele acaba indo para esse lugar. Ninguém quer se ocupar na sua rotina do dia a dia, falando nas corporações, de saber de fato se a pessoa está bem ou não. É tipo, estejam todos bem para que essa reunião aconteça como ela deve, né? Ou do tipo, né, Thaís? Eu prestei muita atenção no que você falou, ou do tipo, bota a sua fragilidade de lá, bota as suas fraquezas em casa, aqui você tem que estar 100% perfeita, né? É um pouco isso, né? Eu gosto muito quando você fala isso, Thaís, de lembrar uma situação que é gestor, gestora, vê de repente alguém que não está num momento, num dia muito, né, adequado, não sei qual a palavra que usar, satisfatório, e olha, fulano, vai chorar no banheiro, vai. Não chora aqui perto das pessoas, não. Sabe? Como se eu não pudesse respeitar aquele momento que nem é necessariamente de fragilidade, né? A gente associa muito essa coisa do choro à fragilidade. Choro não é necessariamente isso. A gente está num momento da sociedade que a gente está questionando muito esses conceitos que a gente carrega. Quem foi que disse que necessariamente porque eu estou chorando que eu estou fraco? Eu estou chorando porque eu sou humano. E por que chorar é fraqueza? Por que chorar é fragilidade? Chorar não pode ser sensibilidade? Chorar não pode ser porque alguma coisa me tocou de uma forma que me fez transbordar, né? O choro é muito ainda associado a essa coisa de que eu não consigo lidar com a situação. E eu até consigo. Choro pode ser alegria, choro pode ser prazer, pô. Choro não necessariamente é da fragilidade. Josi, solta a sua colocação aí, por favor. Então, é sobre essa aprendizagem afetiva. Eu acho que a gente está em meio a dois campos, né? Um, quando você fala no termo profissional, e o outro quando você fala em relações humanas. E, assim, no âmbito profissional, é tudo bem mecânico, né? Porque você está ali em prol de outra pessoa que quer que gere lucro para ela e tal. Então, você já tem um padrão ali já formal para seguir.
E aí, mesmo dentro desse padrão formal, você cai também na questão afetiva com seus parceiros de trabalho. E muitas das vezes, quando você já tem um olhar mais aberto, você percebe quando seu colega chegou bem, quando ele não chegou bem. E às vezes é necessário apenas você chegar lá e dar um abraço. Posso dar um abraço? Eu geralmente faço isso, quando eu percebo que a pessoa estava ruim, né? E não pergunto nada, não falo nada. E aí, no final do dia, a pessoa fez, eu estava precisando daquele abraço. E eu acho que é mais do observar. Eu acho que a gente está muito fechado, muito olhando para o nosso umbigo o tempo todo, nossas dores, nossas urgências, e esquecendo muito de olhar para a urgência do outro. E às vezes você quer colocar na balança, que a sua dor pode ser maior do que a do outro, porque a sua é assim, a sua. E as dores são iguais, porque quem está sentindo é cada um. Então, cada um sabe qual é a dor que dói mais. E aí, eu geralmente, no meu setor de amizade, no meu convívio social, eu gosto de dar bom dia e perguntar como você está. Porque a pessoa vai me dizer se ela está bem, se ela não está bem, se ela quer conversar. Às vezes a pessoa fala, não acordei muito legal. Eu pergunto, quer conversar? Porque também tem que saber se a pessoa quer conversar sobre aquele assunto ou não. Ou E não. aí eu pergunto, quer conversar? E aí a pessoa quer. Aí às vezes a pessoa fez mais tarde. E tudo bem, estou aqui. Quando você quiser, é só ligar. Então, eu acho que é muito respeitar também esse espaço, sabe? Maravilha, Do outro. maravilha. Porque hoje o mundo ele está com muitas urgências e a pior delas é aquela que você tem que mostrar o mundo e você é bom o tempo todo. Maravilha. E, e eu acho que isso aí é que a gente tem que começar a ver se realmente é isso que a gente quer mostrar. A gente quer mostrar para o mundo que a gente é bom o tempo todo ou a gente quer mostrar para nós mesmos que estamos evoluindo todos os dias um pouquinho. Eu acho Sim. que é mais por aí. Obrigado, Josi. Gostei muito, muito, muito da sua fala. Muito, muito, muito. Acho que volta para o que o Vitor abriu nesse momento que a gente está conversando sobre essa aprendizagem afetiva, que é muito essa consideração. Eu vou deixar essa provocação então aqui para a turma. A gente vai se encaminhar agora para a parte final. Eu vou mostrar minhas últimas coisinhas aqui dos slides. Mas eu queria validar muito aí, Josi, a sua participação, a fala da Thaís, do Vitor, de todo mundo aqui que escreveu também para vocês levarem para casa esse exercício, né? Desse monitoramento. Será que as minhas perguntas incessantes não deixam uma certa pessoa com um desconforto? Será que às vezes o não perguntar, né, justamente me preocupar, né, é considerar o espaço do outro, né? Então, eu gostaria que a gente ficasse muito nessa palavra, considerar e consideração, né? Acho que é uma palavra boa para a gente refletir aqui sobre comunicação. Será que quando eu escrevo, será que quando eu falo, será que quando eu escuto, eu considero o outro? Acho que a gente podia sair daqui hoje com essa boa pergunta. Será que eu considero, será que eu levo em consideração o momento, o espaço do outro? Pessoal, quando eu me apresentei a vocês, eu falei muito sobre aprendabilidade. Eu estudo há anos essa palavra que está aparecendo aí na tela, vulnerabilidade. Não é agora o momento da gente entrar a fundo nela, nem era a pauta da nossa conversa. Mas vulnerabilidade aqui é como esse espaço, né, de troca, de escuta. Mas aí eu deixo essa pergunta na sequência, né? Por que que é tão difícil falar de vulnerabilidade? Aí vulnerabilidade como sinônimo de exposição emocional, exposição à crítica. São vários os motivos, na minha opinião, tá? Estou jogando 3 aqui na tela. É muito difícil para a gente gerenciar a dúvida das coisas, né? A vulnerabilidade é um pouco sobre isso. Eu entrei aqui hoje. Será que vai dar certo esse conteúdo? Será que vai funcionar essa roda de conversa? Será que vai dar certo? Isso é gerenciar uma incerteza. Eu tenho certeza que todo mundo aqui está cheio de vulnerabilidade para amanhã, para esse final de ano, para esse início de 2026. Eu penso que essa vulnerabilidade é assumir esse risco do erro. Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que meu projeto vai vingar? Será que essa mudança que eu estou fazendo na minha carreira vai fazer sentido? E também de ter essa exposição ao julgamento, essa exposição à crítica. Eu gosto muito de trabalhar com essa pauta e eu construí essa frase, que quando eu me vulnerabilizo, eu mostro quem eu sou, eu mostro a minha humanidade. E quando eu falo sobre essa pauta
da vulnerabilidade, a gente associa automaticamente, ao meu ver, ao conceito de vergonha. E quando eu falo de vergonha, eu gosto sempre de mostrar essa foto. Isso aí sou eu. Pode não parecer, mas esse aí sou eu. Eu tinha em torno dos meus 10 aninhos, hoje eu estou com 48. E é uma foto muito simbólica na minha vida. Quero, já terminando essa nossa conversa de hoje, te convidar para uma reflexão assim mais íntima. Independente da sua idade, se você está com 25, 35, 45, 10 anos, 15 anos, mas de você olhar um pouquinho para o seu passado assim, que foto resgata uma memória sua que entra nessa conversa de vulnerabilidade / vergonha? Essa foto, ela ilustra bem o momento da minha vida que eu fazia algo que eu não necessariamente queria fazer. Isso aí sou eu tocando flauta, um instrumento musical, numa igreja. Eu não queria estar nessa posição. E fui meio que imposta pelos meus pais, tocar instrumento numa igreja. E aí logo depois eu confronto essa foto com uma cena que eu mostrei lá no início da nossa apresentação, eu indo para um evento em que eu queria participar. Eu me candidatei a palestrar nos Estados Unidos para falar sobre um projeto meu, autoral, à época, 2017, sobre a autonomia. E era onde eu queria estar. Então, o meu problema nunca foi a exposição em público. Mas é por que eu queria me apresentar em público. Aqui com 10 anos eu não queria me apresentar nesse momento, nesse gesto, tocando um instrumento musical. Mas aí, 30 anos depois, eu queria estar num outro ambiente, nos Estados Unidos, falando sobre um projeto meu profissional. Então, essa coisa do querer, essa coisa do desejo, essa coisa da vontade, isso tem muito a ver com vulnerabilidade. E aí a vergonha, muitas vezes a gente confunde a vergonha com timidez. A gente confunde a vergonha com a introversão. A gente confunde a vergonha com a introspecção. Eu não sou psicólogo, eu não sou psicanalista, mas eu estudo esses temas. E uma coisa é uma coisa, outra coisa, ok? Aonde eu quero chegar? Eu não penso, eu não enxergo que vergonha é algo que a gente tenha que tirar. Não é nada disso. Isso aqui não é papo de coach motivacional. Eu não curto essas pautas. Aqui é um letramento sobre. Será que todas nós, não temos algum tipo de vergonha? Com certeza sim. Algum tipo de timidez, algum tipo de introversão, algum tipo de introspecção. E de que maneira, mesmo diante disso, eu consigo me comunicar? Isso é um desafio. Então, acho que eu quero deixar uma mensagem aqui para a gente se encaminhar para a parte final. Como é que a gente identifica esses tipos de vergonha, né? Tem tipo de vergonha ligada à autoestima. Tem gente que é muito criado numa cultura de perfeccionismo. Isso, às vezes, tem muito a ver com a cultura da época, do local, do ambiente em que você nasceu, que você frequenta até hoje. Isso, às vezes, vem muito de um berço, de como você foi criado, criada, dentro do próprio ambiente escolar. Tem que tirar uma nota perfeita, tem que escolher a melhor profissão. E por que eu considero muito importante que a gente fale sobre vergonha? Porque na minha experiência profissional, eu mostrei isso no início, dentro de sala de aula, virando gestor, trabalhando com lideranças, por muitas vezes vergonha passa a ser uma espécie de obstáculo, limitador, impeditivo para você se comunicar, para você conquistar alguma coisa. Aí eu trouxe um roteirinho. Quais são os possíveis caminhos? A gente não combinou de falar sobre isso aqui? Comunicação, aprendizagem, caminhos. Quais são os possíveis caminhos que a gente pode utilizar para lidar com a vergonha? Primeiro, acho que é você reconhecer. Edu, eu tenho muita vergonha quando eu toco no assunto X. Eu sinto muita vergonha. Anota. Isso é uma mini terapia, saca? Isso é um processo de autodiagnóstico. Você sabe identificar qual é o tipo, quais são os tipos de vergonha? Quais são as causas e as origens desse sentimento na sua vida? Cara, Edu, acho que isso vem da minha criação. Edu, acho que isso vem de um processo escolar. Edu, acho que isso vem da comunidade, do ambiente em que eu fui criado. Quais os efeitos que isso te traz? Cara, Edu, isso nunca me impediu nada. Que bom. Edu, eu lembro de uma situação que isso me atrapalhou sim. Quais são os possíveis recursos para esse seu tipo de vergonha? Como é que você observa pessoas que, mesmo reconhecendo esse sentimento, lidam e se relacionam com a vergonha?
E que tipo de ação você poderia investir em você mesmo a partir de hoje? Será que é pedir ajuda? Será que é trocar com as pessoas sobre isso? Será que a gente tem como racionalizar um processo desse? Eu só vejo, pessoal, que a vergonha ela tem muito a ver com a construção da nossa identidade. Leve esse assunto para frente, se fizer sentido para vocês. E eu gosto muito de dizer que a vergonha, para mim, ela é muito igual à imagem de uma cebola, sabe? Vou voltar aqui a compartilhar a tela. E por que que eu considero a cebola muito a ver com a vergonha? Que eu vejo essa coisa das camadas, né? Da profundidade, né? Você ir por partes. Então, eu te convido a trabalhar esse assunto da vergonha em momentos, escrevendo. Aí eu trago essa frase do Jorge Larossa, que é um educador que fala muito sobre isso, sobre experiência. Experiência é aquilo que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não aquilo que se passa, não aquilo que acontece ou o que toca. A cada dia acontecem, se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Por que que essa citação aqui é muito, 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 muito boa? O que que tem acontecido no seu dia a dia que você tem se importado, que você tem olhado para dentro, que você tem percebido? Essa experiência me tocou. Isso aqui me incomodou. Isso aqui me deixou feliz. Isso aqui me fez aprender. Isso aqui me fez evoluir. Cara, isso aqui é muito importante para mim. Não, isso aqui não é importante para mim. Essa sua capacidade de filtrar, isso tem muito a ver com o que é o conceito do que significa experiência. Eu acho que essa é uma pergunta muito boa que está aparecendo na tela. Te convido a sair daqui hoje. O que que aprendemos com essa experiência? O que que ficou de válido aqui para mim? O que que ficou mais latente? O que que ficou mais forte? Anota, escreve. Eu gosto muito de sugerir esse exercício que está aparecendo aí na tela, que se chama exercício de escrita vulnerável. Teve alguma experiência, alguma situação que você já passou, que trouxe alguma vergonha na sua vida? Não é para falar aqui agora, não é para escrever aqui agora. Mas isso é esse processo de autodiagnóstico, sabe? Você lembra? Tente escrever num papel sobre isso, amanhã, semana que vem, 5 minutinhos, 10 minutinhos. Você lembra da data, onde foi, com quem foi, quando foi, como é que você se sentiu, o que que você fez na hora? E se essa situação teve alguma relação com o seu mecanismo, com a sua forma de aprender. Eu não vou entrar nesse mérito agora por conta do nosso horário, mas eu fiz uma apresentação aqui bem robusta, com um monte de coisinha para a gente analisar. A diferença dos conceitos de gerações, como é que a geração Z hoje vê o conceito de carreira. Eu posso deixar essa apresentação para vocês, entrego para vocês o PDF. Tem uns conceitos legais. Eu falo muito de experiência de aprendizagem. Eu trago umas perguntas aqui que vocês podem levar essas reflexões para vocês depois. O que que para você significa ser uma pessoa adulta? Legal, pode ser uma dica para o próximo encontro, Aimee, com certeza. Super topo, já topo. O que que essas perguntas têm a ver com o processo de escuta sensível? Eu trouxe um vídeo que eu também não vou deixar aqui agora sobre conversa madura, da Elisama. Eu citei a Elisama Santos. É um vídeo que ela fala muito sobre conversa madura. E aí, pessoal, eu encerro mostrando que eu trago muito esse conceito da aprendabilidade, que é essa disposição para mudar aquilo que você sabe. A gente confrontar essa aprendizagem padronizada para essa aprendizagem com aprendabilidade, que é o espaço para as emoções, para as frustrações. Eu enxergo que a aprendabilidade é essa grande, principal competência, principal soft skill de que a gente tanto fala aí, que a gente precisa desenvolver certas habilidades. Na minha visão, essa é a habilidade que a gente precisa desenvolver bastante, principalmente com essa definição que está aí na tela. Aprendabilidade não é só essa capacidade de aprender, mas essa disposição e essa velocidade de você desapegar daquilo que você acha que sabe para você absorver o novo. Vou terminar com isso, tá? Que a gente saia daqui hoje com essa vontade, com essa disponibilidade / disposição de aprender algo novo. Eu gosto muito dessas reflexões, como é que você aprendeu a aprender, o que que significa aprender para você, o que que não é aprender. E para mim, aprender é isso. Aprender é um processo, aprender não é um evento. Acho que hoje aqui a gente aprendeu bastante coisa. Mas não foi só aqui que a gente já aprendeu. Acho que é muito importante esse processo de aprender
levando a curiosidade ao questionamento, à inovação. Pessoal, tomara que tenha feito sentido, tomara que vocês tenham gostado dessa troca que a gente gerou, que a gente criou. Eu vou encerrar voltando para aquilo que eu prometi no início. Lembram que eu mostrei o meu livro? Eu disse que a gente tinha uma surpresa para o final. Eu não estou com pressa, a gente pode ficar aqui mais uns 5 minutinhos conversando, mas eu também quero liberar quem se comprometeu a ficar aqui até o horário que a gente combinou. A gente já passou aqui uns minutinhos. Eu vou terminar mostrando na tela uma frase que eu acho que resume bem essa nossa conversa, da aprendizagem, da comunicação. Por muitas vezes a gente não tem medo ou vergonha de tentar, por muitas vezes a gente tem medo ou vergonha de errar. Tomara que a gente saia daqui um pouco mais empoderado, empoderado, nessa tentativa de estar sempre começando a despeito de estar errando. Se a gente está errando, é porque a gente está tentando, é porque a gente está usando alguma coisa das nossas iniciativas para buscar mudança. Vitor, você queria trazer alguma consideração? Não, só concordei que é verdade, né? Só consegue construir alguma coisa quem tenta, e errar é parte do processo. É parte do processo. parte E do processo. tudo a ver com esse conceito da aprendabilidade que eu tanto trabalho. Pessoal, obrigado aí pela participação, obrigado pela presença. Eu vou ficar aqui mais um tempinho, quem de repente quer trazer uma pergunta, quer fazer uma colocação, teve alguma ideia, mas só para liberar quem tem o horário certinho. Aimee, vamos fazer aquele combinado que a gente teve antes? Pessoal, eu combinei com a Aimee, com a... a Mara está aqui, a Mara está aqui. Que a gente ia fazer um sorteio do livro. Eu quero dar um livro para uma pessoa presente aqui, que esteve no nosso encontro. E aí a gente criou um critério. O critério tinha sido para a pessoa que mais participasse do chat, ou abrisse aqui o áudio, falasse, desse uma declaração. Eu tenho uma visão Ganhei. de quem pode ser essa pessoa ganhadora do livro. Essa pessoa que ganhar o livro, como é que a gente vai combinar o critério? A gente vai escolher aqui a pessoa, como é que vai ser o procedimento, né, na verdade. Aí essa pessoa eu peço que ela entre em contato comigo pelas redes sociais, pelo Instagram ou pelo LinkedIn, eu vou deixar aqui no final depois. Aí essa pessoa me escreve, Edu, eu fui a pessoa lá que a gente escolheu. Aí eu vou pedir o endereço dessa pessoa e eu vou mandar para casa dessa pessoa o livro com uma dedicatória, meu autógrafo. Esse livro que eu ele fala muito sobre isso, sobre aprendabilidade, é um livro muito de autoconhecimento. Eu tenho certeza que a pessoa que ganhar vai fazer um bom uso. E Amara, como é que a gente faz então aí o critério para a gente escolher? Você lembra que você ficou de me ajudar a contabilizar aí no chat, ou então aqui na participação falando? O que você achou da contabilidade aí? Edu, olhando o chat, a pessoa que mais interagiu aqui foi a Jéssica. Deixa eu ver o sobrenome dela. Tem duas Jéssicas aqui, gente. Ih, Calma. errou. Jéssica Momentos de Mercedes. tensão. Jéssica Mercedes foi a que mais interagiu aqui no chat, gente. Foi a que mais interagiu no chat. Legal. E Amara, eu vou fazer o seguinte. Eu também vi uma outra pessoa que participou bastante e ficou do início ao fim aqui com a tela aberta, mostrou maior vontade em participar, deu depoimento, abriu o coração aqui, falou muito que ela é uma ativista das causas, vou chamar assim, raciais, que foi a Josi. É o segundo lugar aqui nas interações. Foi a Josi, Amara? É isso mesmo. Então eu vou abrir uma exceção, eu não tinha combinado isso, mas eu vou entregar um livro para Jéssica, o sobrenome dela é Mercedes? Mercedes. Então, Jéssica Mercedes, você foi uma beneficiada que vai ganhar o livro. Então, por favor, Jéssica, depende de você, hein? Você que me escreve ali pelo Instagram ou pelo LinkedIn, e eu vou deixar aqui o endereço no final de novo. E aí você fala, Edu, eu ganhei o livro. Aí você me passa o seu endereço completo com CEP, eu vou te pedir isso. E aí, não sei se eu consigo essa semana ainda, mas ou até o final dessa semana ou no início da semana que vem eu mando para sua casa. E a segunda pessoa, eu acho super justo também, foi a Josi. Josi, parabéns, eu gostei muito da sua participação. Você abriu o microfone, você falou, você interagiu, você escreveu certas horas. Eu queria também te dar o segundo livro na noite de hoje. Fechou? Legal. E aí você me escreve, por favor, também, Josi, pelas redes sociais, para eu te mandar aí o livro pelo correio. Alguém quer fazer algum comentário? Gratidão, muito obrigada.
Que bom que você curtiu, que bom que você gostou. Alguém quer dar algum depoimento, quer fazer algum comentário? Se não, eu vou declarar que a gente encerra aqui a nossa conversa, termina a nossa aula. Como a Aimee disse, eu acho que a gente pode ter um segundo encontro depois para a gente continuar esse debate. Eu acho que ele é bom, a pauta é boa. Vou deixar de novo aí, ó, para quem principalmente ganhou os livros, tá? Me procurem pelas redes sociais. E antes de vocês irem embora, quem está precisando sair, quem quiser ficar mais um pouquinho, a gente pode fazer um print desse nosso encontro aqui? Pode ser? Olá, pessoal. Quem puder abrir a câmera, por favor. E o Vini compartilhou a lista de presença aqui no chat também. Vou contar aqui, fazer um print. Quem quiser fazer por aí um print também, fique à vontade. Mas eu vou contar um 3, 2, 1. Quem ainda tiver tempo aí, puder abrir a câmera, dar um sorrisinho aí, fazer um 2zinho. Oi, Tânia. Oi, Karine. Que legal que as pessoas conseguiram abrir. Tá aí, Sena. Que bom. Vamos lá? Eu vou contar aqui então, tá? 3, 2, 1. Pronto. Fiz um print com o sorriso do Vitor, o sorriso da Aimee. Pessoal, obrigado aí pela presença de vocês. Quem precisar sair agora, tudo bem. Mas quem quiser me trazer uma pergunta, uma declaração, um depoimento, fique super à vontade aí. Eu estou aqui mais um pouquinho para quem quiser interagir. Se não, a gente encerra. Mas quem quiser trazer algum comentário, eu estou aqui disponível. Edu, nossa, muito potente. Tô saindo daqui meio desestabilizado, para ser sincero, mas de um jeito bom. Até perdi a direção do roteiro aqui, eu tinha uma fala para falar no final, até perdi aqui o rumo. Mas foi muito potente refletir sobre experiência, incômodos, vulnerabilidade, padrões e, sobretudo, autoconhecimento, né? Que envolve também isso. E eu vou levar comigo essas ações para me entender melhor e aprimorar minha forma de interagir com o mundo e com pessoas. E, pessoal, eu ia sugerir o print agora, mas o Edu já tirou, acabei tirando, aproveitando o momento. Mas também tem a lista de presença ali no chat, tá, pessoal? Por favor, preencham a lista para receber os certificados. E, Edu, muito obrigado por esse momento e principalmente por disponibilizar tanto conhecimento assim, de graça para a gente aqui. Foi muito potente. Obrigado, Vinícius. Quero agradecer o seu comentário. Eu sou parceiro da Escola da Ponte. Admiro demais o trabalho do Instituto Gueto. Então, Aimee, Vitor, todo mundo aqui da liderança, Yamara, Vinícius, saibam que vocês podem contar comigo para qualquer projeto, para qualquer evento que a gente possa estar juntos. Obrigado por vocês me considerarem capaz de estar aqui com vocês. Mandar um beijinho para a filha da Aimee, que está dando um tchauzinho. Tô vendo o seu tchauzinho. Um beijinho para você. E mandar um beijo para todo mundo que conseguiu ficar aqui até o final. Desejar para vocês aí um excelente final de ano. E quando vocês quiserem também qualquer tipo aí de contribuição, sugestão, opinião, me procurem nas redes sociais que eu vou ter o maior prazer em compartilhar. Vou aproveitar e responder aí a Mara. Aí a Mara perguntou se eu consigo passar pelo menos o nome do vídeo que eu não passei. E a Mara, eu posso te mandar ele pelas redes sociais? Eu te mando o link. E aí, até se depois que você quiser também compartilhar com a turma toda, fique à vontade. Mas se você puder, Amaro, me manda uma mensagem pelas redes sociais que eu te mando esse videozinho disponível por um linkzinho de Drive, aí você baixa ele, tá bom? A Bárbara fez um comentário que eu quero ler. Obrigado por reacender minha vontade de atuar, agregando conhecimento à minha formação de gestora de recursos humanos e transista, através de um coletivo para mulheres. Vou devorar seus conteúdos. Que depoimento bacana, Bárbara. Nossa, saio daqui extremamente feliz. Obrigado, Bárbara. Maior prazer, maior alegria em ler isso. Fiquei feliz. A Josi colocou obrigado pelo presente. Eu que agradeço, pessoal. Foi um presente enorme ter conhecido e ter trocado um pouquinho aqui com vocês. Assim como o Vinícius disse, eu também saio daqui cheio de gratidão pelo nosso tempo aí de troca. Obrigado, falou? Obrigada, Edu. Obrigado, Aimee. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite, tchau. Tchau, tchau.